Daniel, tudo bem? Bom, eu já dei uma olhada aqui nessa do lado aqui, estou percebendo que tem 40 de distância, 40 centímetros provavelmente, né? 0,4 metros é a largura dessa faixa, e tem 1 metro de distância entre o meio dessa e o meio dessa, certo? Olha lá, 1 metro de distância. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa linha aqui e nós vamos dividir ela em partes, usando o comando measure, ME, Enter, é, desculpa, né? Vamos lá, ME, Enter, seleciono o objeto, e aí ele me pede o comprimento do segmento. Então, o comprimento é de 1 metro. Bom, ele colocou pontos, tá vendo? Eu vou dar um rejei para diminuir o ponto. Ele colocou pontos de 1 em 1 metro. Para que você visualize o ponto através dessa forma, com esse formato de X, a gente tem que entrar no comando ddptype, igual estou digitando ali. E aí a gente escolhe qual formato a gente quer, tá vendo? Ele vem naturalmente com esse pontinho, porém o pontinho em cima de uma linha não dá para visualizar, né? Não dá para perceber que existe um ponto ali. Por isso eu tive que mudar o formato e aí eu escolhi esse X aqui. O X ele vai variar conforme o tamanho, por exemplo, aqui ó, tá vendo? O X está bem grande. Então eu dou um comando regen, RE, para atualizar para o valor de 5% do tamanho da tela, como está configurado no do DDP-Type. Aqui, ó, 5% do valor do tamanho da tela. Beleza. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma linha, vou fazer uma linha para pegar essa inclinação aqui, ó, dessa ponta. Tá vendo aqui, ó? Eu peguei aqui, ó, a interseção das duas linhas e vou colocar aqui. Ó, aqui é o seguinte, tá bom, eu vou criar uma linha aqui. Deixa eu te explicar isso aqui. Tem um probleminha no seu desenho que é o seguinte: se a gente visualizar ele de lado, numa visualização frontal, como se a gente estivesse pegando o nosso papel e visualizando ele na horizontal, né? Como se a gente estivesse fazendo um corte. Ele demora um pouquinho, porque o seu desenho está um pouquinho carregado, mas você vai perceber o seguinte: existem objetos em 3D, tá vendo? Isso aqui é o papel visto de lado, né? Aqui, ó, o Z é a profundidade. Então, você pode perceber que você tem vários objetos em Z. Eu acredito que muitos desses objetos estejam perdidos, tá? Se tiver objetos perdidos, vocês provavelmente vão ter um grande problema aí e seria necessário passar tudo para 2D. Agora, se esse 3D for, como fala? Proposital, aí tudo bem. Mas me parece que não é proposital, me parece que é um problema. Tem como resolver? Tem, dá um pouquinho de trabalho, mas tem como resolver, pelo menos a grande maioria dos objetos que estão em 3D, a gente passar para 2D. Vamos lá, vamos continuar aqui na divisão. Então tá, o que acontece? Com isso, eu vou te mostrar uma coisa aqui que é o seguinte, peraí. Quando eu vou fazer a minha linha, eu clico aqui, tem uma interseção, significa que as duas linhas estão se encontrando. Porém, quando eu for clicar aqui, ele não encontra a interseção, tá vendo? Por quê? Porque essa linha amarela, ela está distante em Z um valor qualquer aqui, ó, tá vendo? Ela tem uma distância, um distanciamento em Z, ela está em 3D, valor de 5 ponto alguma coisa. E a linha branca, ela está 4 distante em Z. Então, elas não se encontram, elas não se encostam, né? Por isso que não existe uma interseção. Então, quando eu for fazer a linha, em vez de eu escolher interseção aqui, que eu não vou conseguir pegar, eu vou no OSNAP, com o botão direito e o Shift mais o botão direito do mouse, eu escolho essa última opção, marco aqui aparente interseção, porque ali, apesar de não existir uma interseção, existe uma aparente interseção. Aí sim eu consigo pegar esse ponto, né? Essa linha minha, ela em Z, olha lá, ela tem um valor aqui, por quê? Porque ela começou, esse ponto aqui, ó, ela está distante em Z também. Mas vamos ignorar isso, depois, se for o caso, a gente passa tudo para 2D, por enquanto a gente vai ignorar. E aí agora, o que que eu vou fazer? Vou dar um comando ME, measure, vou selecionar, aliás, eu já dei o comando ME, né, para distribuir esses pontos aqui de 1 em 1 metro. Agora eu vou dar o comando move nessa linha que eu acabei de fazer, vou mover a ponta dela para o ponto. Como é que eu consigo pegar o ponto? Através
Shift ou Ctrl com o botão direito do mouse, essa opção Node permite que eu pegue o ponto. Se ela estiver desligada, eu não consigo pegar o ponto. Ó. Quer ver? Olha lá, eu não consigo pegar o ponto exatamente. Eu não posso chutar. Eu não vou conseguir acertar. Então, eu preciso manter ligado o meu Node, né, para que o AutoCAD reconheça que eu quero mover a linha para cá, para essa ponta, para esse ponto. Bacana. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar um offset de 0,2, porque a largura da faixa é 0,4. Dei um offset de 0,2 para cima e para baixo. Vou apagar a linha do meio e vou fazer o seguinte. Vou dar um trim aqui, cortando essa parte. E vou dar um extend aqui, unindo essa parte. Porque como a linha é inclinada, eu já reconheci que isso iria acontecer. Já era uma coisa prevista. Né? Eu tenho que prever isso. E agora, eu vou desenhar uma polyline PL da ponta dessa linha para a ponta dessa linha, até essa interseção, e vou dar um close para fechar a minha polyline. Pronto. Então, eu criei aqui um objeto, tá vendo? Uma polyline em cima da linha que eu tinha existente embaixo. Erase aqui nessa linha, erase nessa linha. Tá? Agora sim eu vou dar um array. O que é um array? Ele vai copiar esse objeto várias vezes. Eu tenho três opções. Eu posso pedir para ele copiar de uma forma circular, que não é o caso, que é a opção polar. Retangular, para cima ou para baixo, mas também não vai ser o caso. E eu quero que ele escolha um caminho. Ele vai copiar esse objeto seguindo um caminho, que é o nosso caso. Path. Selecione o caminho. O caminho é essa linha aqui. E vou escolher a opção Items, para informar para ele a distância entre os objetos, que vai ser 1 metro, e vou informar quantos objetos eu quero. Eu já andei dando uma olhada, vão dar 47 objetos. Então, 47, Enter. Olha lá, ó. Tá vendo? Tá ficando bonitinho aqui, ó. Né? Olha lá, ó. Tem um objeto copiado em cada ponto. E aí, esse objeto ele precisa finalizar nessa linha branca aqui. Então, eu vou dar um comando chamado Extreme, é um comando bastante útil, que ele faz o seguinte, ele vai cortar todos os meus objetos que estiverem cruzando a linha que eu escolher. Qual linha que eu vou escolher? Eu vou escolher essa linha branca e quero cortar os objetos que estão cruzando com ela. Do lado direito ou do lado esquerdo? Vai ser do lado direito, mas eu tenho que prestar atenção se não tem nenhum outro objeto que esteja cruzando que eu não queira cortar. E não tem. Então, eu vou escolher do lado direito, basta dar um clique, e ele, então, teoricamente, iria cortar. Não cortou, provavelmente porque está em 3D, mas então eu vou dar um comando trim. O meu AutoCAD é o AutoCAD 2021. Se você estiver utilizando o AutoCAD 2016, o AutoCAD antigo, a utilização do comando trim é um pouco diferente. Mas eu vou selecionar o limite que eu quero, vou dar Enter, e aí sim, também não adiantou. Ó. Também não adiantou. Deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer. Ah, que é o array, né? Então, vou ter que dar. O array é um objeto único, tá vendo? Vou ter que explodir o array. Agora, eu vou dar o comando Extreme. Então, vamos ver se vai funcionar. Eu creio que sim. Seleciono o objeto, clico do lado direito. Ah, ó, cortou todos, quase todos. Esse daqui não cortou, não sei por quê. Nós vamos cortar ele manualmente. Trim, Put Edges. Seleciono o objeto que eu quero delimitar, dou Enter e clico aqui. Então, ele cortou, tá vendo? Olha lá, agora sim, a posição das faixas já estão prontas. Esse daqui é uma polyline fechada. Se eu der um list, você vai perceber que ela está escrita aqui, ó, closed. Significa que é uma polyline fechada, mas essa daqui não, porque nós demos o trim aqui na lateral. Então, essa polyline está aberta, open, tá vendo? O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou entrar no comando pedit, múltiplo, que eu vou selecionar vários objetos. Vou selecionar todos esses objetos aqui. O que for polyline, ele vai entender. O que não for polyline, que eu estou selecionando pontos também, né? Mas os pontos ele vai ignorar, porque não são polylines, então ele não vai atuar em cima desses pontos, já que o comando pedit é um comando que atua somente em cima de polylines. Deram 84 objetos. No total, tudo bem? Vou dar Enter. O que eu quero fazer com essas polylines? Eu quero dar um close, quero fechá-las.
close, basta dar, já cliquei aqui no close, então ele fechou, tá vendo? C, e agora eu dou enter para finalizar o comando, e aí eu dou uma olhadinha nesse objeto, ele vai estar fechado, eu dou um list, olha lá, ó, agora sim esse objeto está fechado, tá ok? Agora eu posso pensar em achurar esse objeto, aí o ideal seria eu achurar um por um, eu vou clicar em cima desse, aqui ó, escolher Solid, Preview, tá certinho, ok. Agora eu vou dar uma outra achura em cima desse objeto aqui, tomara que dê certo, pode ser que não dê, deu. E aí o ideal é a gente achurar um por um, porque assim você pode pegar esse objeto aqui, ó. Aliás, não precisa achurar um por um, a gente pode achurar da seguinte maneira, Patch, aqui nas opções de achura, a gente tem Create Separate Hashes, ou seja, ele vai criar achuras separadas, tá? Então eu posso dar vários pick points, aqui, ó, tá vendo? Eu vou dar vários pick points. Eu poderia selecionar o objeto, igual você tinha falado? Poderia também. Vamos lá, acho que vai ficar até mais fácil. Mas antes eu vou apagar esses pontos. Vou te relembrar um comando aqui chamado filter, muito útil. Vou selecionar aqui points. O que eu quero fazer? Eu quero apagar todos os pontos. Então eu vou selecionar aqui point, vou adicionar na lista. Só funciona, o filter só funciona se eu selecionar o item escolhido na lista. Adicionou na lista, agora sim eu posso dar o apply. E vou selecionar essa região aqui, ó. Ou seja, ele vai filtrar para mim todos os pontos. Eles estão selecionados, basta dar o command erase. E agora sim, o que eu vou fazer? Vamos ver se vai dar certo aquela achura com seleção de objetos, igual você tinha falado. Então, eu vou selecionar os retângulos. Selecionei os retângulos, Enter, Preview. Ó, deu certo. Vamos dar um OK e pronto. Está finalizado. Tá ok? Então tem esse passo a passo aí, não é tão simples assim, né? Mas a partir do momento que você conhece todos os comandos do AutoCAD, você lembra que eles existem, você sabe utilizá-los, aí com um pouquinho de prática, experiência, você vai aprendendo e relembrando esses comandos, ok? Eu vou parar o vídeo por aqui, que ele já deve estar bastante grande. Então fica a dica aí, um abraço, qualquer problema você me fala. Depois tem uma forma da gente passar todos os seus objetos para 2D, se você quiser, você me dá um toque, tá bom? Um grande abraço aí e até mais tarde.